Em Gênesis capítulo 21, a Bíblia relata que Deus cumpriu a promessa e Sara deu à luz a um filho. Abraão pôs seu nome de Isaque, que significa sorriso, porque o seu nascimento foi um motivo de riso para o casal. E o circuncidou ao 8º dia. O menino cresceu e foi desmamado. Sara, sua mãe, percebeu que Ismael, o filho de Abraão com Agar, zombava dele. Então pediu a seu esposo que os expulsasse do acampamento. E isso foi pesado ao coração de Abraão. Mas Deus interveio e mandou que Abraão obedecesse a sua esposa. Então lhes deu provisão e os despediu. Quando, porém, o alimento acabou, Agar foi para longe do seu filho para não o vê-lo morrer. Mas o Senhor ouviu o clamor do menino e veio em seu socorro e abençoou a ambos.